Martins em dia de estreia. Palmas, edição! Bom, quero começar já agradecendo a todos que fazem a equipe da TV Ibiapabana, né? Agradecer pelo convite, pela oportunidade, pela confiança, ok? Agradecer principalmente a Deus por eu estar vivendo essa nova fase da minha vida, né? Algo que estava, acho que guardadinho aqui dentro de mim, essa vontade de me comunicar mais. Que quem me conhece sabe que eu sou da música, né? Eu já me comunicava através da música. Mas acho que tinha algo a mais aqui e eu tô agora colocando pra fora, né? E agradecendo demais a oportunidade e confiança de todos que fazem a TV Ibiapabana. Então, fiquem ligados que eu vou estar aparecendo por aqui, ok? Vamos ter entrevista, música, com certeza, não pode faltar. E vamos ter vários entrevistados que vão participar aqui com a gente, ok? Então, assim, hoje teremos a participação do Paulo Júnior, que é o diretor da Escola Vida de Hidrolândia. Vamos conversar um pouco sobre a história dele, né, com a educação, o início, como foi que ele se identificou como um profissional da educação. Vamos conversar um pouco também sobre esse momento que estamos vivendo, né, sobre a pandemia, quais as metodologias que a Escola Vida está utilizando, certo? Enfim, vamos bater aqui um papo com o professor, diretor da Escola Vida, Paulo Júnior. Quero iniciar aqui já agradecendo, né, você ter aceitado o nosso convite. Muitíssimo obrigada. E é um prazer você estar sendo o convidado estreia, viu? Bom, boa noite, Andréia. Inicialmente eu quero agradecer o convite, eu fico muito honrado com o fato de ter sido convidado para conversar um pouco com você e quero abraçar a todos que estão acompanhando esse seu quadro, esse seu programa. Tenho certeza que vai ser um sucesso como tudo que você faz, então eu me sinto muito honrado e agradecido pelo seu convite, então estou à sua disposição. Obrigada mesmo pelas palavras. Todo mundo que está ligadinho aí na TV Ibiapabana, fique com a gente aí até o final. Bom, Paulo Júnior, vamos começar. Quando você se reconheceu como um profissional da educação e há quanto tempo você atua nessa área? Bom, essa é uma pergunta que normalmente se faz a todos os professores, né? E aí uma das coisas que eu gosto de dizer é que a gente não se reconhece somente como professor, a gente se constrói. E aí, desde muito jovem, eu acho que a minha ideia de trabalhar com educação sempre teve presente em minha vida, apesar de ter tido envolvimento profissional em outras áreas, eu sempre fiquei muito à vontade lidando com pessoas, trabalhando com jovens. E aí eu acho que o fato de me reconhecer como educador aconteceu quando eu percebi que aquilo que eu fazia em sala de aula não era bem um trabalho, era algo que me dava também uma satisfação, um prazer, efetivamente. E a partir desse momento eu comecei a me identificar naquilo que eu fazia e, portanto, comecei a me construir professor. Então eu acho que desde sempre eu tive essa vontade de ser. Eu só não gosto de dizer que a gente nasce professor, porque isso nos deixaria acomodados, né? E esse comodismo evitaria que a gente crescesse. Então eu acho que a gente se torna professor todo dia, se reconhece em determinado momento e se torna professor todo dia. Eu me sinto assim, me reconheço como professor, mas também reconheço que há sempre a necessidade da evolução. Certo, Paulo Júnior. E assim, você vê alguma diferença da época quando você era aluno para hoje, dos tempos de hoje, assim, você sendo hoje professor, diretor, você vê que diferença você vê assim da época que você era aluno para agora? Pergunta interessante e ela traz uma resposta à evolução da nossa sociedade, né? Então eu acho que a escola tem um contexto social e ela acompanha o nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto cidade, enquanto país.
E a diferença básica da escola dos nossos tempos, que nós somos quase contemporâneos, é o fato da gente ter saído dos bancos da escola para uma escola um pouco mais inclusiva. Na época que a gente estudava, que eu estudava, nós tínhamos uma mesa de concreto que separava o professor da turma. E aquela ideia que a gente tinha era de um professor que estava um pouco distante da gente, aquele professor que tinha meio que não somente autoridade, porque o professor necessita de ter autoridade, mas meio que um autoritarismo. Então, essa coisa foi diminuindo um pouco, ao passo que aquele professor que a gente tinha medo de cumprimentar na rua, na nossa época, ele estava um pouco mais imerso no mundo do educando e, portanto, a escola se tornou mais inclusiva. Assim, a gente deu mais voz aos alunos, a gente viu a necessidade também de aprender com esses alunos, de ver suas necessidades e também de preparar esses alunos para a vida. Acho que o fundamental do processo não é você formar bons matemáticos sempre, bons professores de português, é formar, sobretudo, boas pessoas e que essas pessoas se reinsiram na sociedade e consigam mudá-la, consiga efetivamente melhorar. Então, se não é tornar todo mundo médico, todo mundo advogado, mas eu acho que o papel da escola, nos nossos tempos, é tornar o mundo melhor com pessoas que sabem lidar principalmente consigo mesmo. Que, como disse muito bem numa época Bauman, a sociedade ela é assim meio líquida, e nesse meio líquido é nosso papel enquanto escola fazer com que os educandos, os alunos, eles sejam principalmente conhecedores de si mesmo para efetivamente desenvolver bem o seu papel na sociedade, que não necessariamente, no meu ponto de vista, está associado somente ao sucesso financeiro, ao sucesso profissional, mas a um sucesso de vida. Então, eu acho que a principal mudança da escola daquela época para cá é justamente essa preparação que nós temos nesse momento, a nossa tentativa de entender melhor o aluno para entrar no mundo dele e assim mudá-lo de dentro para fora e não impor algo, que isso já era um pouco mais tradicional e as escolas, de um modo geral, têm tentado mudar isso ao longo dos anos. Então, eu acho que seria mais ou menos essa uma das grandes diferenças, as diferenças primordiais da escola um pouco mais antiga para essa nova escola, né, que todos os dias muda e que cada dia mais tem maiores desafios. Entendi. Professor mais acessível, né? Tá havendo uma troca de conhecimentos, né? Tanto o professor aprende, né? Como o aluno aprende, o professor também aprende com o aluno, né? Inclusive, André, esse é um dos pontos principais da educação e esse é um dos mantras que eu levo comigo. Eu tento passar para as pessoas que eu tenho proximidade. É impossível a gente ensinar sem aprender, porque o processo de educar ele é reconhecido em si mesmo. Então, se eu não sou bom em aprender, dificilmente eu vou ensinar algo. Então, a escola ela meio que transformou essa realidade e o mantra principal, acho que o objetivo é esse, é entender que a gente aprende sempre com o outro. E esse é o processo educativo. Muito bom. Paulo Júnior, assim, para a gente descontrair um pouco aqui nosso papo, o que vem assim na sua mente se eu lhe perguntar de algo inusitado, algo engraçado, durante a sua história, assim, sua trajetória, né, na escola, o que você tem assim na sua mente aí que aconteceu de algo inusitado ou engraçado? Eu sei que as crianças pequenininhas é imprevisível, né, assim, no momento cultural, né, na hora que vão apresentar alguma coisa. Pra gente descontrair um pouco o nosso papo, o que você lembra, assim, de algum fato que aconteceu? Pronto. Interessante. Assim, não somente como professor, porque as situações do dia a dia, elas são, em sala de aula, elas sempre nos surpreendem, né? Além das situações que comovem, existem aquelas situações que, apesar de serem atos de indisciplina, são atos de disciplina, são atos de indisciplina que
para todos os efeitos, não causam tanta maldade. Então, certa vez, enquanto coordenador de uma escola, não exatamente a escola que eu trabalho hoje, eu era coordenador dessa escola, e aí eu fui chamado pelos meninos para resolver um problema em sala de aula que tinha acontecido com um aluno, e os meninos estavam dizendo que ele estava com uma coisa na bolsa, o que seria uma arma, que eles estavam tão alvoroçados com a coisa que eu imaginei de imediato que era pelo menos uma arma, né? Uma faca, sei lá, alguma coisa assim, pelo nervoso que ele estava. E aí eu fiz a abordagem, e quando encontrei nessa pedi autorização para mexer na mochila dele, para ele abrir para mim. Na verdade, a gente tem, né, enquanto educador, todo o cuidado de respeitar todos os protocolos. Pedi para ele abrir, pedi para ele me mostrar, e curiosamente dentro dessa mochila existia 1 litro de ipioca branca, 1 litro de bebida alcoólica. E aí, assim, não foi levada para consumir, né? Foi levada porque ele tinha feito uma aposta com um colega para levar essa garrafa. Ele mostrava, ele estava provando a si mesmo que estava conseguindo levar uma coisa para essa escola. Então, o pai foi chamado, todo aquele processo. E aí, o mais inusitado de tudo é que eu nunca imaginei em toda a minha vida, e acho que nenhuma escola prepara para isso, a gente imaginar que alguém, que um aluno, vai levar como uma forma de manter um status, né? Uma garrafa de bebida alcoólica que ele não vai consumir, só para provar com os colegas que, enfim, provar alguma coisa que a gente não consegue entender bem adolescente. Mas eu ia dizer isso mesmo, coisa de adolescente, né? Nós já fomos, né, também, adolescentes. E assim, Paulo Júnior, um momento inesquecível, assim, algo que você guarde, assim, na sua memória, uma coisa, assim, importante, inesquecível que tenha acontecido durante o seu trabalho, que você vem em mente, assim, um momento inesquecível, uma coisa que você guarda com carinho, que aconteceu. Pronto, tem muitas coisas que a gente guarda com muito carinho, né? Eu comecei a dar aula muito jovem, e pra você ter uma noção, eu já tenho quase 15 anos que estou em sala de aula. Comecei com um pouco mais de 18, e essa vivência que a gente tem, todos os anos a gente constrói uma relação nova, e são relações que são relações, não posso dizer cíclicas, mas que continuam, né? Que evoluem. Então, o ensino fundamental, ele tem, no total, entre educação infantil e fundamental 1, mais de 10 anos, 12, 13 anos, dependendo do tamanho da educação infantil. Então, a gente, como somos escola de ensino fundamental, a gente passa 10 anos com os meninos. A gente pega essas crianças muito jovens, a gente vê-los crescer, a gente vê-los evoluir. Quando eles saem no 9º ano, nos deixam uma saudade imensa. Então, todos os anos existe uma despedida, né, dos nossos alunos. Todos os anos a gente existe aquele clima de que eles passam para o ensino médio, eles crescem, e aí, ao longo dos anos, muitas coisas boas aconteceram, sobretudo porque entre tantos e tantos fatos especiais, uma vez, uma aluna nossa, né, que eu até posso citar o nome dela aqui, a Marina, se Deus quiser, provavelmente vai conversar um dia com você. Ela é uma jovem daqui da cidade de Hidrolândia, muito esforçada, que sempre sonhou ser médica, não pelo status, porque ela sempre teve essa dinâmica. E aí, quando ela conseguiu passar no vestibular de medicina, ela conseguiu entrar na Universidade Federal do Ceará, em medicina, ela mandou um texto imenso, me agradecendo por tudo que eu tinha feito, por todas as vezes que eu a tinha ajudado, incentivado. E isso aconteceu 6 anos após que eu deixei de ser professor dela, né? Então, ela passou o ensino médio, passou um tempo de cursinho. Então, 6 anos após, ela mandou uma mensagem de agradecimento. E naquele momento eu nunca imaginei que poderia haver esse retorno, né? Assim, o retorno afetivo dela, lembrar em algum momento que houve essa contribuição. Então, isso para mim é um dos pontos que deixa a gente muito feliz, saber que a gente contribui, enquanto professor, para a construção de sonhos, para a construção
de relações, de carreiras, de algo que é muito maior do que a gente, como se a gente fosse uma parte de uma pequena engrenagem que faz um sistema maior mudar. Isso é algo que me marcou muito positivamente. Tem muitas outras coisas, entre tantos outros momentos, né? Tristes ou felizes, mas eu quero destacar esse fato, porque é um fato de reconhecimento e é uma grande vitória também de alguém que lutou bastante, que merece estar onde está hoje. Gratificante, né? É a profissão que faz as outras profissões, né? Professor. Eu já ouvi muito uma frase que diz assim, que o professor tem tem que ter a humildade de ser escada, né? O professor é escada para muita gente, né? Não sei se você já ouviu essa frase, eu achei bem interessante. Realmente toda profissão passa pelo professor, né? Verdade, verdade. E essa importância, ela nem sempre é devida, né? Às vezes até como um papel de construção social, um bom professor ele consegue tanto fazer alguém evoluir, da mesma forma que um mau professor ele também pode fazer alguém retroceder, né? Pode traumatizar. Então, ao mesmo tempo que existe uma magia na profissão, existe um cuidado muito grande da gente entender que as nossas ações elas têm muito efeito sobre as outras pessoas, especialmente porque estamos formando pessoas, especialmente porque estamos lidando com crianças e que todas essas crianças têm diversas condições sociais, cada uma está inserida em um mundo, porque toda família tem as suas regras, tem os seus posso dizer, os seus trâmites, as suas organizações. Cada família, em teoria, é um mundo, e o professor ele entra em contato com todos esses mundos ao mesmo tempo. Todas as crianças que recebem aí a instrução de algum professor, nem sempre ela sabe, ela está bem para aquele momento, da mesma forma que a gente não sabe o que está acontecendo em determinada casa, e por isso que às vezes uma palavra errada ela traumatiza alguém, e às vezes uma abordagem positiva ela faz um efeito justamente contrário. Eu quero aqui pedir uma pequena licença para citar um fato que aconteceu, isso aqui no âmbito público. Eu sou professor e diretor de uma escola particular, diretor administrativo, juntamente com uma grandiosa professora, que é a professora Jerusa, sócia, e me ajuda a manter essa escola, trabalho árduo, mas eu também sou professor da rede pública. Então, existem dois mundos que se chocam, né? Enquanto os problemas que a gente encontra na rede particular são bem diferentes, a rede pública a gente tem problemas um pouco mais sociais. Então, é muito comum você encontrar em sala de aula alunos dormindo. E se você for fazer uma abordagem mais tranquila, ou for tentar entender, a maioria das vezes esse dormir tem a ver com o trabalho, esse dormir tem a ver com um pai alcoólatra que chega em casa e quebrou a casa, que já aconteceu isso comigo, com você encontrar alguém na feira. Condições particulares. Cada um tem a sua e a gente precisa entrar em contato com isso. Então, às vezes, aquele outro que a gente tenta alcançar, ele está tão próximo que só falta um pouco de sensibilidade. Um fato super interessante é que lá para o 9º ano a gente tem alguns alunos, alguns meninos, principalmente da rede pública, que trabalham. Montam barraca na feira ali, tiram para ajudar o sustento da família, e eles são invisíveis. Eu digo isso porque eu também já trabalhei na feira fazendo esse mesmo serviço. Aqueles meninos, eles são invisíveis. E aí, todas as vezes que eu vou na feira, que eu os encontro, que eu faço questão de aprender o nome de todos os alunos, para eles se sentirem importantes, que eu os encontro e eu os cumprimento, para eles é uma surpresa. Dizer, nossa, o professor me conheceu aqui, como se eles não fossem gente. Então, a gente precisa ter esse cuidado nas nossas abordagens, porque às vezes a gente está lidando com pessoas que são bem frágeis, sobre todos os pontos, né? Então, é algo que a gente precisa ter esse cuidado para manter a nossa profissão e para conseguir alcançar o aluno, que é o nosso objetivo final. Ok. Paulo Júnior, assim, falar em educação e não falar em pandemia não tem como, né? Infelizmente,
é o que estamos vivendo, né? O mundo, né? Vivendo um momento assim inédito, né? Na nossa história, pelo menos na nossa geração, né? Na sua opinião, qual a maior dificuldade que a escola está enfrentando, assim, o maior desafio durante a pandemia? Pronto. A pandemia, ela deu um salto muito rápido, na verdade uma queda, né, de 10 anos no processo evolutivo da educação, porque a educação nunca para de evoluir. Então a tendência era que nós tivéssemos esses meios de interação sendo introduzidos, e já estavam sendo introduzidos. A gente já ouvia termos como sala de aula invertida, como integrar plataformas digitais para fazer essa interação, né? O que a gente chama de interação síncrona, que é o que estamos fazendo aqui nesse momento. E já ouvíamos falar dessas tecnologias, não era algo muito distante. O problema é que não tivemos tempo para preparação. Foi muito rápido e fomos jogados aí. Então, a dificuldade maior, acredito eu que para todos os professores, para todas as escolas, a primeira foi essa adaptação, de sairmos inicialmente por 15 dias, depois esses 15 dias sendo prorrogados até virarem um pouco mais de um ano, e o professor se encontrar fora do seu ambiente de trabalho. Que apesar da gente ter as interações, todas as escolas já tinham seus grupos de WhatsApp, já tinham vídeos, a gente já trabalhava assim, mas quando você passa na obrigação, ou passa a ter a obrigação de fazer isso diuturnamente, isso triplica o nosso trabalho, isso dificulta o que nós estamos fazendo, e isso nos coloca em constante movimento. Então a dificuldade maior foi, primeiro, o início, a adaptação. O segundo, acho que grande problema que nós temos ou tivemos, estamos ainda, né, nesse processo, é a adaptação das famílias para com essas crianças. Porque, de um lado, a gente tem uma criança que tinha um convívio social e acabou perdendo, uma família que também está emocionalmente abalada, porque no final todos estamos, a gente não sabe como vai ficar a economia, como vai ficar a saúde, com tanta gente morrendo, e esse processo causa uma pressão psicológica muito grande, e ao mesmo tempo em que essa pressão psicológica ela nos afeta, ela também afeta a escola, porque esse estresse é passado ao pai. O pai não é um profissional da educação, então até os pais professores, eles estão em casa nesse momento fazendo o seu trabalho com os seus alunos, não tem tanto tempo para fazer esse acompanhamento, e aí existe essa deficiência muito grande. Apesar dos nossos meninos serem nativos digitais, né, que é um termo já bem recente, eles nasceram com o celular na mão, parece que o dedinho já nasce no formato de passar a tela, eles têm eles têm muito pouco tempo de acompanhar aquilo que é efetivamente positivo, porque a internet ela é um mundo, um mar, e nem sempre vem coisas boas. Os meninos acompanham tudo, né? Mas necessariamente um jogo bem colorido, com muitas cores gritando na cara da gente, ele é mais chamativo do que um professor dando uma aula. Então a gente tem concorrências grandes, né, com relação a essa vivência digital. Então esse aqui seria o segundo passo. O terceiro, mais importante, a instabilidade emocional que a pandemia nos trouxe, tanto para os professores quanto para as famílias, porque sob o ponto de vista econômico, a pandemia ela também nos afetou muito forte. Então o lockdown, ele fechou pequenos comércios, proprietários de restaurantes, bares que fecharam, pessoas que trabalhavam na feira, autônomos. Então essas pessoas estão com muita dificuldade de acompanhar, de fazer, de organizar a sua vida, e todas as pessoas têm essa dúvida, ao passo que psicologicamente todos nós, profissionais da educação ou pais, desenvolvemos algum trauma durante a pandemia, porque isso nos afeta muito. E as crianças estão sofrendo bastante também, porque existe a falta da interação, existe a ansiedade, existe o aumento dos transtornos
que afetam as nossas crianças e, sobretudo, a questão da saúde mental. Então, acho que o principal foco, a principal mudança dessa pandemia, ou dificuldade, assim, colocando melhor, é justamente a adaptação e a nossa resistência psicológica para lidar com algo tão desafiador, né, em todos os aspectos. Então, acho que são assim pontos que a gente pode destacar como dificuldades gigantescas para manter a educação da forma que nós queremos, da melhor forma possível. Tá ok, Paulo João. Então, assim, para a gente encerrar nossa entrevista com um pensamento positivo, que eu tenho certeza que a sua resposta vai ser positiva, qual a sua expectativa para a volta das aulas presenciais e quais as metodologias que serão utilizadas na Escola Vida? Ótimo. É uma excelente pergunta, até porque eu acho que a gente precisa entender que toda mudança, ela traz coisas que nos colocam medo, ao mesmo tempo ela nos coloca em um patamar acima, em um nível acima, porque aprendemos todos. Então, tirando todas as dificuldades, eu acredito que ficou para a educação, para as escolas, para a nossa escola, de um modo particular, é o fato de que nós estamos aprendendo sempre, nos tirou de uma zona de conforto e nos colocou em um nível acima. Passando tudo isso, que eu espero que não demore tanto, nós voltaremos às escolas presenciais, mas nunca da mesma forma que foi antes, porque evoluiremos, estamos evoluindo. As ferramentas digitais vieram para ficar, o nosso método de ensinar, ele também veio para ficar. Os alunos são digitais, muitos professores ainda são analógicos, né? Mas essa mudança é necessária, então eu acredito que nós começaremos a utilizar mais isso e, sobretudo, eu acredito que após a pandemia nós teremos pessoas muito mais fortes e, sobretudo, acho que é a cereja do bolo, a importância que a educação terá pós-pandemia será muito maior, porque nesse momento nós colocamos os professores como uma parte fundamental do processo. Os pais começaram a perceber qual dificuldade tem o trabalho do professor, as escolas começaram a perceber quão difícil é manter essa conexão com os alunos, então eu acredito que no futuro a coisa será muito melhor. Como diz o Matuto Sertanejo, será muito melhor, porque teremos uma nova escola, aproveitando as ferramentas que nós aprendemos aos trancos e barrancos, mas teremos alunos bem mais preparados, sobretudo mais preparados do que nós já tivemos ou do que nós já fomos no passado. Então eu acredito que passará, como todo mal, nenhum mal é para sempre, e sim, retornaremos muito mais fortes, com novas metodologias, com maneiras de fazer essa interação com os alunos, com maneiras de envolvê-los. Já temos muitas ferramentas sendo implantadas juntamente com as nossas editoras, as plataformas, as aulas síncronas, os livros que agora serão integrados. A partir desse ano já começou a integração com a plataforma que a gente trabalha a escola, que é a plataforma Iônica. Então, isso vai nos tornar mais próximos dos alunos. E isso vai tornar a educação um pouco mais próxima do que nós estamos vivendo. Como eu disse no início, a educação acompanha o processo evolutivo. E estávamos em sala de aula um pouco acomodados com relação às tecnologias, às mídias digitais. E a partir da pandemia, com certeza, isso vai ser melhor aproveitado. Então, positivamente, eu acho que a educação, apesar de todos os males e todas as perdas, terminará melhor e terá ferramentas muito importantes que nunca mais deixarão de ser utilizadas. A escola sempre muda e sempre muda para melhor. Pronto. Resposta maravilhosa. Era isso que eu esperava mesmo da sua resposta, viu? E eu, como mãe, né, representante aqui, como mãe de um aluno da Escola Vida, quero parabenizar, né, toda a Escola Vida, a todos os professores, não só da Escola Vida, mas todos que tiveram que se reinventar, né, essa palavra a gente já ouviu bastante, realmente os professores tiveram que se reinventar, tiveram que se adaptar, muitos, como você falou, tiveram que aprender essa modernidade aí que os adolescentes estão muito já acostumados, né, com essas tecnologias, mas alguns professores ainda não estavam. Então,
parabéns para todos que trabalham nesse âmbito educacional, que estão enfrentando esse desafio, né, da pandemia, buscando a melhor forma de continuar levando a educação para os alunos. Então, eu quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado participar aqui do nosso quadro. Ok, Paulo Júnior, muitíssimo obrigada e até a próxima, né? Quem sabe um dia a gente, quando tudo isso passar, vamos, né, com novas perguntas, novos questionamentos, e essa fase vai ficar na história, né, realmente, mas que fique logo no passado, né? Se Deus quiser. E aí, eu espero ter contribuído de alguma forma, agradeço o convite e também quero agradecer a cada um dos professores que fazem parte da Escola Vida, são fundamentais, são pessoas que acompanham as nossas evoluções, são pessoas que estão empenhadas em fazer sempre o melhor e são pessoas que nos ensinam sempre. Então eu quero agradecer a cada um dos nossos professores, não posso citar o nome de ninguém, senão eu vou ser injusto, sobretudo aqueles que todos os dias estão batalhando para fazer algo sempre melhor. Então a aula de hoje, ela tem que ser melhor do que a de ontem, e a de amanhã tem que ser melhor do que a de hoje, e assim é que uma escola deve ser. Então eu agradeço imensamente e fico muito feliz e honrado com o convite e me mantenho sempre à disposição. Uma frase que eu gosto muito é: estou às ordens, sempre que precisar para contribuir, estou sempre às ordens. Muito obrigado, Andréia, e um abraço imenso, desejo muita saúde e paz a todos os telespectadores. Um abraço. Bom, gente, é isso. Muito obrigada a você que ficou até o final aqui nos fazendo companhia. E esse programa foi dedicado a todos os profissionais da educação que estão aí buscando melhores metodologias para continuarem levando a educação para os alunos que estão em casa durante a pandemia, ok? E vamos encerrar para cima, vamos pensamento positivo, vamos animar, com o quê? Com música, né? Que eu prometi lá no começo e vou cumprir. Música para vocês agora, então. Muito obrigada mais uma vez pela companhia e até a próxima. Ó, beijo!